Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 10. Eu quero ler com vocês aqui dos versículos 1 a 11 e depois nós vamos destacar três destes 11 versículos que iremos ler aqui, tá bom? Provérbios, capítulo 10, versículos 1 a 11. E eu quero desde já agradecer muito a tua presença aqui, você que está conosco durante toda essa série Provérbios. A tua presença é um presente. E igualmente é um presente nós temos esses minutos diários aqui de compartilhamento, de conversa acerca da palavra de Deus. Eu tenho certeza que todos os dias Deus sopra algo especial para o teu coração, para o meu também. Então eu quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal. Clica no botão de se inscrever agora mesmo e vem conosco segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta. Todo dia, sem pausa, de segunda a sexta, nós estamos aqui juntos para começar o dia mergulhando na palavra de Deus. E em especial, nos últimos dias, nós estamos aqui numa série estudando o livro de Provérbios. Hoje, nós vamos aqui na altura do capítulo 10, versos 1 a 11. Vamos lá, gente? Diz assim, versículo 1. Os provérbios de Salomão, os provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, o filho tolo entristece a sua mãe. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O justo é coberto de... Perdão, versículo 5, gente. Acabei pulando aqui sem querer. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O justo é coberto de bênçãos, mas a palavra dos perversos oculta violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. Quem anda em integridade, anda em segurança. Quem serve a caminhos tortuosos será exposto. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. As palavras do justo são fonte de vida, e as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Gente, dentro dessa série de 11 versículos que nós lemos, eu quero enfatizar 3 deles aqui. São os versículos 4, 7 e 11, certo? Se você quiser marcar na sua Bíblia, versos 4, 7 e 11, são esses 3 versículos que nós vamos enfatizar nesse trecho aqui de Provérbios, capítulo 10. O versículo 4 vai falar sobre a preguiça. A preguiça, que é um pecado considerado em algumas tradições teológicas um pecado capital, né? Um pecado grave. Mas é interessante, gente, que a preguiça ela não é tão escandalosa para os nossos ouvidos, para o nosso coração, quanto outros pecados. Por exemplo, o assassinato, o roubo, o adultério, são pecados que nos soam muito mais escandalosos, certo? Só que a gente está falando de nível de escândalo. Nível de escândalo não necessariamente tem a ver com nível de gravidade. Você pode ter um pecado grave que não necessariamente vai ser escandaloso. Ele é grave do mesmo jeito. Da mesma forma que você pode ter uma doença grave que não te deixa sintoma nenhum. De repente, aquela doença ali, ela está silenciosa, ela te assalta e acaba com sua vida, acaba com sua saúde, né? Então, por exemplo, o orgulho, nós falamos dias atrás aqui, como o orgulho, ele não é um pecado necessariamente escandaloso. Dificilmente você vai ver alguém falar assim, fulano de tal caiu em pecado. Que pecado foi? O pecado do orgulho. Difícil, muito difícil, muito difícil. Mas é um pecado gravíssimo. Infecciona o coração, intoxica a alma, destrói a jornada de muitas pessoas. A preguiça também é um pecado grave e causa muitos danos. Porque a preguiça, gente, de uma certa forma, ela vai impedir você de realizar o teu potencial, vai impedir você de cumprir o teu propósito.
E talvez alguém diga assim, não, Tiago, mas aí é uma escolha minha. Isso aí tem a ver, é uma coisa que tem a ver só comigo, não tem nada a ver com ninguém. Mas, na verdade, quando nós deixamos de cumprir o nosso propósito, quando nós deixamos de desenvolver os talentos, os dons que Deus nos deu, nós também estamos prejudicando outras pessoas, né? Deixa eu te dar um exemplo bem claro, um exemplo hipotético. Digamos que um médico ele seja ali um plantonista da emergência de um hospital. E aí, rapaz, no dia do plantão dele, ele, por preguiça, não vai. Ele fala assim, poxa, eu sempre vou, mas hoje, a preguiça aqui, infelizmente, hoje eu não vou para esse plantão. E chega lá na emergência, várias pessoas com situações graves, e essas pessoas, ao invés de terem um atendimento médico que vai salvar as suas vidas, o médico hoje não veio não, porque ele está com preguiça. Ele pode até ter colocado outra justificativa, mas o motivo dele não ir foi a preguiça. Aquilo prejudicou só a ele, né? Ele dizia assim, não, hoje eu vou abrir mão aqui do pagamento do plantão, tal, e tá tudo bem. Não, ele prejudicou pessoas que precisavam do conhecimento dele, que precisavam do trabalho dele, que precisavam da atitude dele. Compreende? Então, quando nós falamos, por exemplo, de empreendedorismo, o empreendedor, ele basicamente é alguém que apresenta soluções para os problemas da sociedade, soluções para os desejos das pessoas, certo? Então, quanto mais você tem um espírito diligente, quanto mais você tem um espírito empreendedor, mais você apresenta soluções para a vida de muitas pessoas. Quanto mais você tem um espírito preguiçoso, você não só está se prejudicando, você está prejudicando as pessoas. Você está deixando de exercer na vida das pessoas uma solução que Deus colocou no teu coração, uma solução que Deus colocou na tua vida, uma solução que Deus colocou em tuas mãos. Então, quando o Provérbios 10:4 fala assim, ó, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza, essa riqueza não é só material, é uma riqueza de caráter, uma riqueza de propósito, uma riqueza de influência. E o teu caráter, o teu propósito e a tua influência, elas vão profundamente tocar vidas que precisam que você exerça o que Deus te deu. Então, olha como a preguiça, ela muitas vezes, né, ela não parece assim algo fatal, não é algo assim, poxa, Thiago, eu não vou morrer se eu for preguiçoso hoje. Sim, você não vai morrer hoje, mas você está matando a tua jornada, você está matando o teu propósito. E você está deixando de abençoar pessoas. Pense sempre nisso. Porque o que Deus coloca sobre nós, gente, não vai terminar em nós, sabe? Vai fluir através de nós. Ele vai falar assim, ó, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, a oportunidade que Deus te deu, o propósito que Deus colocou, as missões que Deus colocou na sua mão, tudo isso vai alcançar pessoas, vai tocar vidas. Aliás, você é fruto de alguém ter cumprido determinadas missões. Você é fruto de alguém ter assumido determinadas responsabilidades. Se você está vivo hoje, né, para início de conversa, se você está vivo hoje, você já é fruto de duas pessoas. Então, quando você nasceu, quando você foi gerado ali, na verdade, foi gestado na barriga de uma mulher, você ali teve um cuidado materno. Você teve, durante toda a sua infância, um suporte emocional, físico, financeiro. Ah, Thiago, mas minha família, você não conhece minha família, você não conhece minha história, tudo bem, mas alguém teve que te sustentar por um tempo, certo? Alguém teve que te alimentar, alguém teve que cuidar de você. Em algum momento da sua vida, alguém teve que fazer algo por você. Isso não é algo isolado. Na nossa vida, a gente depende dos outros o tempo todo, gente. Ninguém consegue viver sozinho, ninguém consegue avançar sozinho, ninguém consegue vencer na vida sozinho. Então, da mesma forma que nós somos abençoados, fomos e somos abençoados pela missão, pelo propósito, pelo dom, pelo talento de muitos, nós não podemos negar aos outros o que Deus colocou nas nossas vidas. E às vezes a preguiça acaba não só roubando, né, o brilho das nossas vidas, mas acaba também afetando outras pessoas, como exemplo do médico, exemplo do empreendedor e tantos outros exemplos que nós poderíamos dar aqui. Tome muito, 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 muito cuidado para que você não desperdice essa riqueza que Deus coloca na mão das pessoas diligentes, das pessoas que estão de prontidão. Talvez você pergunte assim, Tiago, o que é ser diligente na palavra de Deus? O sentido de diligência na Bíblia é o sentido de prontidão. É a pessoa que está ali disposta, é a pessoa que está proativa, é a pessoa que está pronta para servir, está pronta para abençoar, está pronta para executar aquela missão. Deus tem várias missões para todos nós.
Você está aqui me escutando agora, sabe que Deus tem várias, não é uma missão, não, várias missões para você. E quanto mais diligente você for, mais Deus vai colocar riquezas na sua mão. Não necessariamente riquezas financeiras, é riqueza de propósito, riqueza de valores, riqueza de influência. Deus vai te fazer um canal do céu aqui nessa terra e muitas pessoas precisam de você todos os dias. Quando você tem um espírito preguiçoso, você está desperdiçando isso. Você está abrindo mão disso. E essa lacuna, ela vai ser sentida, tanto na sua vida, como na vida daqueles que te cercam. E o versículo 7, gente, vai dizer o seguinte, ó. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Meu Deus do céu, mais uma vez. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Esse versículo, ele fala sobre legado. E provavelmente você está me assistindo agora e pensando assim, bom, Thiago, eu não sou uma pessoa famosa, né? Eu não sou um influenciador, não sou um grande artista, um grande jogador, né? Então, na verdade, a minha vida não influencia ninguém. Esse é um grande engano, um grande equívoco, porque, na verdade, nós temos uma grande influência na vida daqueles que nos cercam, tá? Mesmo que seja apenas no teu ciclo, no teu seio familiar, no teu seio de amigos próximos, você vai ter uma influência ali. E influência e legado, gente, não é tanto sobre fama, sabe? Porque são poucas pessoas que vão ser famosas, né? Legado não é sobre isso. Legado é sobre como você influencia positivamente quem está ao seu redor. Então, esse versículo aqui, ele não está falando só da sua vida, da sua reputação pós-morte. Está falando da sua influência hoje. A influência que você tem no porteiro do seu condomínio, quando você entra e sai e fala com ele. A influência que você tem quando você vai no mercado comprar algumas coisas e fala e se relaciona com a pessoa que está ali no caixa, né? A forma como você trata as pessoas, a forma como você olha as pessoas, a forma como você responde a determinadas situações, tudo isso vai gerar uma memória. Tem pessoas, tem uma frase que diz assim, meu rapaz, a primeira impressão é que fica. De fato, a primeira impressão é muito forte, né? Se você acerta bem na primeira impressão, já saiu bem. Se você peca na primeira impressão, você vai ter um trabalhinho ali para reverter o dano daquilo, né? Mas, na verdade, todas as impressões ficam. Não é só a primeira que fica, todas as impressões ficam, né? A ideia aqui não é você impressionar alguém, não é você se preocupando com a sua imagem, não, a minha reputação, não, é irretocável. Oh, meu Deus, minha biografia, estou preocupado com minha biografia, pelo amor de Deus. A visão desse versículo aqui é o seguinte: de que forma eu posso abençoar essas pessoas? De que forma eu posso abençoar esse lugar? De que forma eu posso ser útil? Posso melhorar a vida? Interessante. Se você for ler vários textos bíblicos que falam do período do cativeiro, quando o povo de Israel vai para a Babilônia cativo, e cativeiro esse que surgiu por conta de um juízo espiritual, tá? Algo muito sério. Na verdade, o cativeiro babilônico para os judeus é algo assim, é um divisor de águas. Culturalmente, linguisticamente, espiritualmente, um divisor de águas. Tanto que até hoje a gente tem a conotação do termo Babilônia como algo negativo espiritualmente, né? Esse mundo babilônico, a grande Babilônia cairá. Por quê? Porque a Babilônia foi esse símbolo negativo, né, de algo ruim, de império das trevas, de alguém que acorrenta, alguém que escraviza. Mas você vai ver na Bíblia que Deus fala para que os judeus que estavam cativos na Babilônia, que eles trabalhassem para abençoar aquele lugar. Eles trabalhassem para prosperar aquele lugar. Olha, não é porque você está cativo aqui, você vai destruir tudo, é rebelião, revolta, você vai se recusar. Não. Seja bênção na Babilônia. E a Babilônia, ela é justamente o símbolo de um mundo caído. A gente vive num mundo que é caído, mas mesmo no mundo caído, Deus te chamou para abençoar. Não, Tiago, o Brasil está um caos, porque a política, porque o político A, o político B, porque o ministro, o juiz, o deputado, o senador, querido, tudo isso, eu não quero tirar a sua indignação. De fato, se você se incomoda com isso, se manifeste como cidadão, engaje em movimentos, discuta ideias, não tem problema nenhum com isso. Mas você não pode ficar isento de ser uma bênção porque tem pessoas sendo corruptas, correto? Você não pode ficar isento de ser um canal do céu porque o mundo jaz no maligno. Pelo contrário, justamente,
o fato do mundo estar um caos tão grande, é aí que você precisa mais ainda, ser uma bênção aonde você estiver. Você pode não conseguir mudar o Brasil, mas você pode mudar a vida de alguém que está do seu lado. Você pode não mudar a Constituição brasileira, mas você pode mudar o dia de alguém com a palavra, com a atitude, com o gesto. Compreende? E, gente, Deus, os olhos de Deus, eles estão atentos para o nosso dia a dia. Deus sabe que você não tem um poder de um senador e um deputado para mudar uma lei. Deus sabe disso. Deus sabe que você não tem poder para mandar um WhatsApp lá para o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, poder mandar parar a guerra. Deus sabe disso, ele não vai te cobrar isso. Mas Deus também sabe que você tem a possibilidade de afetar a vida e o dia, positivamente falando, é claro, afetar o dia e a vida de quem está do seu lado. Entende? E os olhos do Senhor estão atentos para isso. Então, ó, a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. E a pergunta que eu te faço é: que tipo de memória você tem deixado por onde você passa? Né? E mais uma vez, reiterando, não é sobre a sua reputação necessariamente. Não olhe isso como o seu ego, como sabe o que você vai capitalizar com isso, financeiramente, profissionalmente, politicamente. Não. A memória no sentido de, olha, eu fiz o melhor que eu pude fazer. Eu abençoei da forma que eu podia abençoar. Eu melhorei aquele lugar. Eu tive uma boa influência. Eu fui canal do céu o máximo que eu podia ser. Isso está diante de nós, todos os dias. Não se preocupe com impactos revolucionários nacionais ou internacionais. Arrume a sua cama. Tem um conhecidíssimo discurso, né, de se não me engano, um almirante da Marinha Americana, onde esse discurso ficou muito famoso, e ele fala assim: olha, se você quer começar a mudar a sua vida, comece arrumando sua cama. E ele vai dizendo, porque se você arrumar a sua cama, aquilo já vai te dar um reforço positivo. Você já vai começar o dia bem, você vai começar o dia dizendo assim: eu venci uma tarefa. Eu consegui vencer isso aqui, que é algo pequeno. E essa vitória pequena vai te fazer ter uma vitória subsequente. E depois de arrumar a cama, você limpa a casa. Depois de limpar a casa, você paga as contas. Aí você vai ver, de repente, a sua vida toda está mudada por uma sequência de pequenos atos. Né? Então, quer realmente ser... Tiago, eu quero ser voz de Deus aqui nessa terra, eu quero ser voz de Deus onde eu estou, eu quero ser uma bênção do céu onde Deus me plantou. Tem aquela frase de rede social: floresça onde Deus te plantar. Meu irmão, aproveite as pequenas oportunidades e tenha certeza que através da sua vida Deus pode fazer grandes coisas na vida de alguém. Muitas vezes as pessoas que nos cercam, elas não vão ter acesso a um grande pregador, a uma grande conferência, a uma super pregação, mas elas têm acesso a você. E você é a Bíblia que o mundo lê, entende? Então, a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Que a sua vida, meu irmão, e a memória da sua vida, a lembrança da sua vida, o registro, os passos, as pegadas da sua vida, sejam uma bênção por onde você passar. E aí, para fechar, gente, eu quero enfatizar o versículo 11, que vai dizer o seguinte, ó: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Deixa eu dizer uma coisa. As nossas palavras, elas são sementes, tá? As nossas palavras, elas são sementes. Vamos pensar biologicamente falando. Você tem ali, cada semente vai ser de uma espécie, né? Pode ter ali uma semente de uma planta A, uma planta B, uma planta C. Vamos pensar aqui: manga, uva, cacau. Então, você quer plantar cacau, você tem que ter a semente de cacau. Você quer plantar uva, você tem que ter a semente da uva. Você quer plantar manga, tem que ter a semente da manga. De forma bem, grosseiramente falando. Mas as nossas palavras, elas são sementes personalizadas. Sementes que nós podemos escolher. Quando nós estamos diante de uma situação, ou diante do solo do coração de alguém, a gente pode, através das palavras, semear algo bom ou semear algo ruim. Você escolhe. Você semeia algo bom ou semeia algo ruim. E essa escolha, na verdade, vai ter muito a ver com o que nós cultivamos dentro de nós. A boca fala o que o coração está cheio.
Então, quando você vai cultivando sementes boas dentro de você, na hora que a vida te exige, você vai semear coisas boas. A nossa boca serve para abençoar. Certa vez eu vi uma pessoa, né, fala assim: não, eu amaldiçoo tal lugar, eu amaldiçoo tal festa, eu amaldiçoo isso, eu amaldiçoo aquilo. Segundo a pessoa, porque aquele lugar ali estava distante da presença de Deus, tá? A pessoa: não, eu amaldiçoo. E eu fiquei pensando, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não precisa amaldiçoar o que já é amaldiçoado. Quando uma pessoa, uma cidade, uma circunstância, um ajuntamento, uma situação, quando eles já estão afastados de Deus, eles naturalmente já estão amaldiçoados. Você não precisa amaldiçoar ninguém. Não precisa amaldiçoar ninguém. O problema é quando a gente fala assim, ó, eu abençoo, a pessoa acha que a gente está concordando com aquilo, né? Por exemplo, eu ia dar um exemplo aqui, mas não vou até deixar quieto, porque senão tem gente que não vai entender bem. Mas, assim, abençoar alguém não é concordar com o que a pessoa faz, não é concordar a forma que a pessoa vive. É atrair o favor de Deus, a graça de Deus, e nós já estudamos aqui anteriormente, a graça de Deus é uma graça transformadora sobre a pessoa, entende? Então, digamos que alguém esteja vivendo fora dos caminhos do Senhor. Você vai abençoar a pessoa. Essa bênção não quer dizer que o que a pessoa está fazendo de errado vai prosperar, não. Quando você abençoa, não quer dizer que tudo que a pessoa faz vai dar certo. Não, está tudo errado isso aí, gente. O pensamento está todo errado. Abençoar, nesse caso, é atrair a presença de Deus na vida da pessoa. E se a presença de Deus estiver sobre aquela pessoa, ela vai ser confrontada pelo Espírito Santo. Ela vai ficar mais sensível ao Espírito Santo. Ela vai ser tocada pelo Espírito Santo. Entende? Então, muitas vezes, nós utilizamos nossas palavras como sementes negativas para um mundo que já é por si só amaldiçoado, muitas vezes. Pessoas que já estão caminhando por caminhos de maldição. Então, o versículo 11 vai dizer o seguinte: olha, a boca do justo é fonte de vida, meu irmão. Você chega num lugar que só tem morte, confusão, gritaria, briga, rancor, ódio, traição, tal, meu irmão, aquele lugar você começa a semear a diferença, começa a fazer a diferença. Imagine um lugar desses, né, que onde tenha, por exemplo, o pecado que você imaginar e a loucura que você imaginar, o caos que você imaginar. Imagine esse lugar como um solo. E um solo que está cheio de sementes ruins. Tem ali a semente do ódio, a semente da inveja, a semente da traição, a semente do orgulho, a semente de um monte de coisa. Quando você chega naquele lugar, você vai lá e lança uma semente boa. Aquela semente vai germinar. O germinar daquela semente vai frutificar. O frutificar daquela semente vai gerar outras sementes, né? Porque a semente está dentro do fruto. Aí aquelas sementes que estão dentro do fruto, elas vão gerar outras sementes boas. E você vai ali semeando coisas boas, semeando coisas boas, semeando coisas boas, semeando coisas boas. De repente, sem você nem se tocar, a diferença começa a ser feita. A boca do justo é fonte de vida. Guarde o seu coração, porque palavras possuem muito poder. Se a gente tivesse noção do poder das nossas palavras, a gente usaria elas com muito mais cuidado. Palavras foram as ferramentas pelas quais Deus criou o mundo, o universo e a terra. Está escrito na Bíblia. Pelo poder da palavra, os mundos foram criados. Como é que o mundo espiritual, Tiago, foi criado pelo poder da palavra? É que o mundo quântico, né? Tá em moda agora esse termo. É que o mundo quântico foi criado pelo poder da palavra. O mundo físico foi criado com o poder da palavra. É interessante. Eu quero fechar isso aqui com vocês. Ó. Interessante que hoje, isso é uma crítica, tá? Hoje, eu vejo mais pessoas que são adeptas de nova era, que são adeptas de como é que fala o termo, rapaz? De esoterismo, que são adeptas de diversos aspectos pagãos. Essas pessoas acreditam mais no poder da palavra do que os filhos de Deus. Essas pessoas acreditam, não, a gente tem que jogar a palavra para o universo, que o universo vai devolver, porque a frequência é tal, porque isso, aquilo, para. E vou dizer uma coisa, eles não estão errados, não. Estão certos, é bíblico. Palavra tem poder. Palavra tem poder criativo. Palavra tem poder restaurador. Palavra tem poder transformador. Agora, nós que temos acesso à verdade soberana, imutável, eterna de Deus, às vezes desprezamos isso e usamos tão mal as palavras.
Se você soubesse o poder das palavras, você usaria elas muito melhor na sua vida e na vida dos outros. Entende? No Brasil, muitas vezes, a gente tem um desejo, a gente tem uma forma de pensar no Brasil, que é o seguinte: olha, se não for da minha vontade, ou se não for do meu jeito, se não for do meu grupo, eu quero mais é que dê errado mesmo, que se exploda, que acabe tudo. Porque se eu não estiver na frente, se não for do meu jeito, se não for o meu grupo, se não for a minha força, se não for o meu poder, eu quero que tudo se exploda. Que isso, meu irmão? Que isso? Entende? Muitas vezes acabamos operando um espírito destrutivo dentro de nós, sem percebermos. Porque o ego está em primeiro lugar, o desejo pessoal está em primeiro lugar, a inveja, o orgulho, o ódio, enfim, né? Uma coisa muito mais profunda. Mas Deus colocou em nós uma consciência santificada, um espírito transformado, uma percepção e discernimento. Você discerne diferente dos outros. Você percebe diferente dos outros. Meu irmão, minha irmã, você tem visão de águia, você enxerga o que as pessoas no mundo não enxergam. Você que lê a Bíblia, você percebe coisas que as pessoas do mundo não percebem. Comece a usar o poder da palavra para o bem, para a sua vida, para a sua família, para o lugar onde você vive, para o lugar onde você trabalha. E você vai perceber algo profundo que esses 3 versículos falam aqui. Sabe o que é? É que o caráter, ele molda o destino. Se você perceber bem, o versículo 4, ele fala sobre a diligência. O versículo 7 fala sobre o legado. O versículo 11 fala sobre as palavras. Caráter, basicamente, é o tripé desses 3 aqui, ó: palavras, diligência e legado. Anteriormente, nós falamos sobre o tripé da insensatez, né, que é sensualidade, ignorância e exposição, hiperexposição. Né? Hiperexposição, sensualidade e ignorância. A gente tratou aqui o tripé da insensatez, que é onde o mundo está firmado hoje. Hoje nós vemos o tripé de uma perspectiva completamente diferente, né? De um caráter que molda um destino. Então, que você seja diligente, que você seja alguém que vai carregar um legado da parte de Deus, que você seja alguém que tem palavras transformadoras, segundo o coração do Senhor. Você recebe isso, você toma posse disso. Eu oro nesse momento, a gente vai orar agora para fechar o devocional, mas eu desejo, no fundo do meu coração, que essa palavra ela vá para o nível mais profundo da tua consciência, nível mais profundo da sua alma, e você seja reposicionado por ela, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor para fecharmos esse devocional. Antes de orar, eu quero te convidar, deixa um like nessa transmissão. Seu like faz muita diferença para o nosso devocional chegar para mais pessoas. Quero te convidar também para se inscrever aqui no nosso canal e estarmos juntos no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, onde eu envio todos os dias o link da transmissão e as anotações pessoais que eu tenho do nosso devocional. Tá? Então, entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, o link está aqui fixado nos comentários, está fixado no topo do chat, fixado na descrição do vídeo. Gente, deixa eu falar um pouquinho da nossa comunidade do Discipulado Bíblico, onde, para a glória de Deus, mais pessoas têm entrado na comunidade para poder estudar com profundidade a palavra de Deus. Quando o Senhor Deus colocou no meu coração a ideia da comunidade do discipulado, eu organizei as aulas da seguinte forma: como que eu posso sistematizar para que essas aulas não sejam informações aleatórias, mas organizadas de modo a construir um entendimento progressivo da palavra de Deus. Então está tudo organizado dessa forma em módulos na nossa comunidade. E eu quero muito ter você lá conosco. Não perca tempo em investir no seu crescimento espiritual. Então vem para a nossa comunidade e o link de acesso para a nossa comunidade está também fixado nos comentários, na descrição. E acho que só isso, né? No topo do chat eu deixo só o link do WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida para entrar na nossa comunidade, se você quiser tirar qualquer dúvida antes, pode falar comigo no Instagram, no WhatsApp. Fica à vontade, eu sano ali todas as dúvidas que você tiver para você estar conosco, crescendo juntos ali na comunidade do Discipulado Bíblico. Vamos orar, gente? Senhor Deus, graças nós te damos por esse momento de treinamento mesmo, essa riqueza que nós temos aqui diariamente. Meu Pai, eu te louvo e eu quero te pedir para que o Senhor produza em nós um espírito diligente, guarde a nossa boca acerca das palavras que nós falamos. A tua Escritura é tão enfática acerca do poder das palavras e muitas vezes temos usado mal ela ou temos deixado de usar em momentos importantes. Eu oro, Deus, para que o teu Santo Espírito
nos torne mais sensíveis a discernirmos melhor essas oportunidades. Meu Deus, que por onde nós passarmos, nós possamos ser canal do céu aqui nessa terra, seja para uma pessoa ou para uma multidão, não importa. Que a oportunidade dada possa ser capitalizada segundo a sua vontade. Nos faz uma bênção, Senhor. Mais do que ter uma bênção, mais do que ser abençoado, nos faz uma bênção, onde quer que nós estejamos, para a honra e glória do seu nome. Eu oro por isso e te agradeço. Em nome de Jesus, amém, gente. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Deixa o like na transmissão. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.